Fala galera! Bom, nesse último final de semana, sábado agora, teve evento Gravel Race, minha primeira experiência numa bike de gravel. Aprendi muita coisa, foram muitas lições, muitas dúvidas, dicas e eu vou passar tudo aqui para vocês, tudo que vocês precisam saber sobre essa nova modalidade que está crescendo muito no mundo. Bom, uma coisa é certa, as gravel bikes vieram para ficar, não é modinha. Essa modalidade cresce muito nos Estados Unidos, Europa como um todo, e no Brasil não poderia ser diferente. Eu tive a minha primeira experiência sábado agora em Botucatu, na Gravel Race, Diverge Gravel Race Brasil Ride, e foi uma experiência incrível, com muito aprendizado. Eu vou passar tudinho aqui para vocês. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir assim o máximo, porque é muita novidade, é muito assunto e é muita coisa que eu tenho para falar. Mas vamos lá. A primeira coisa é você entender que mountain bike é uma coisa, road bike é outra coisa, e normalmente as pessoas colocam as gravel bikes no meio, mas não é bem assim não. As gravel bikes não são uma mistura de mountain bike e road bike. Obviamente, ela possui características de uma e outra, mas é uma modalidade totalmente diferente, e isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo que se propor a praticar essa nova modalidade. Bom, vou tentar explicar isso com a minha experiência na prova, na Gravel Race. Eu fui correr uma prova de 100 km e a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso. Se eu corro 100 km de mountain bike, corro e treino 100 km com a road bike com facilidade, eu vou na de 100 km, lá tinha de 65 que era reduzido, e tinha de 100 km, eu fui e me inscrevi na de 100 km, porque eu achei que tranquilo, vamos embora. Bom, aí vem aquela mentalidade mountain bike. Peguei a bicicleta, vi que ela aguenta pancada, comecei a ir ali, fortão, né? Começo de prova, a gente está forte, está tudo bem, tudo certinho. Tocada forte, aquele negócio e tal, e buraco, e tal. Peguei uma pedrinha, rasguei o pneu. Começo de prova, eu estava com o pneu rasgado, e ali praticamente tudo perdeu. Ou seja, a prova, a competição em si já era, perdi tempo, não pegava mais a galera. Isso é a mentalidade de mountain bike. E uma outra coisa com a mentalidade de mountain bike é, como eu vi que ela aguentava pancada, eu comecei a andar com a bicicleta, absorvendo tudo que é buraco, costela, ou seja, onde que dava eu ia atropelando mesmo, e aquele negócio assim, aguento, a bicicleta aguenta, vamos embora. Não é bem assim. Tá? Então, se você quer pilotar uma gravel bike, você tem que entender que a bicicleta pode até aguentar, mas talvez o seu corpo não aguente, e foi o que aconteceu comigo. Com mais ou menos 70 a 80 quilômetros, eu estava com o corpo moído. Os punhos aqui doíam demais, os braços, ombro, as pernas, tudo, o corpo todo dolorido. Eu não aguentava pegar um buraco. Então assim, o meu desafio naquele momento já era um desafio com o meu próprio corpo, com a dor causada da minha falta de experiência, de não ter poupado o meu corpo, poupado o equipamento e ter pegado a melhor linha. Então, isso é um aprendizado. A bicicleta aguenta, mas você tem que pilotar ela de forma diferente, o tempo todo se preocupando com a melhor linha para você se poupar e poupar o equipamento. E ó que eu estava com a Diverge, que é a gravel bike da Specialized. Ela tem o Future Shock, que é um sistema de amortecimento tanto no guidão quanto no canote, alivia bastante e mesmo assim eu senti a pancada. Bom, road bike, pensamento de road bike, cabeça de road bike, ali no gravel bike, só para vocês entenderem. A gente largou, pelotão da frente, pancada forte, galera ali revezando, igual um pelotão de estrada mesmo, e de repente eu começo a ouvir um cara xingando o outro, aquela quase uma briga. O que aconteceu? O cara andou colado no outro da frente, o outro da frente deu uma freadinha ou deu uma desviada, eu não vi exatamente o que aconteceu, mas quase derrubou o camarada. Se você for pensar, o erro não era do cara que desviou, porque isso faz parte da gravel bike.
o tempo todo você está freando, o tempo todo você está desviando, é uma pedra, é um buraco, é um galho, alguma coisa que você não quer furar seu pneu, você não quer cair. Então o tempo todo as pessoas estão desviando, saindo da rota e tudo mais. Se você for pilotar com a cabeça de road bike, ficar coladinho ali pegando vácuo, você pode cair e ainda pode derrubar os outros. Então assim, existe a forma de estratégia, vácuo e tudo mais, mas você tem que ter muito cuidado porque o tempo todo as pessoas estão freando, desviando do trajeto, enfim, desviando de obstáculos, então a coisa não é tão perfeitinha como nas road bikes, tá? A velocidade é diferente, a frenagem é diferente e você usa muito freio nas road bikes aqui, a gente quase não usa o freio, enfim, é uma pilotagem bem diferente das road bikes e bem diferente das mountain bikes, então categoria nova, espero que vocês tenham entendido essa minha primeira lição com a gravel bike. Bom, relação de marchas. Existe um grupo que é o Shimano GRX, eu apresentei ele no vídeo anterior, no vídeo da corrida. Então se você quiser saber mais informações sobre esse grupo, tem lá no vídeo e tem no site também, canalcafenatrilha.com.br. Só entra lá que tem todas as informações sobre esse novo grupo da Shimano. Mas as gravels também utilizam os grupos das road bikes, inclusive eu corri com Force 1, que é um grupo da SRAM. Coroa estava de 40 dentes e o cassete estava 10,42 e eu senti falta de marchas, tá? Na final, principalmente nos asfaltos e nos estradões mais lisos, faltava marcha. Eu estava ali com 10,40 e faltava marcha o tempo todo. Eu tinha que aproveitar muito o vácuo para eu ter algum tipo de vantagem, principalmente nas descidas, então faltou marchas. Na corrida a gente não teve subidas muito íngremes, mas eu vi que realmente ficava pesado, você com 42 dentes ali, e realmente começava a fazer força. Tem uma outra particularidade da gravel bike também, em relação ao mountain bike. O mountain bike, quando você pega um topozinho, alguma coisa, você fica em pé, faz força e vai embora. Quando a marcha fica muito pesada, você fica em pé, faz força e vai embora. Na gravel bike você não consegue ficar em pé se você não tiver um jogo de corpo muito bom, porque o pneu é mais fino, a bike é muito leve, então ela começa a derrapar também. Então você tem que aprender a pedalar fazendo força ou dosando a sua força, ou pedalar em pé, também dosando a força e fazendo um equilíbrio de corpo. Se as subidas fossem muito íngremes, na minha opinião, ia faltar marchas, porque eu já vi muita gente empurrando e eu realmente, em alguns momentos, eu fazia força. Então, possivelmente, ia faltar marchas. Uma outra coisa que eu também falei no vídeo é sobre a sapatilha. Eu vi gente usando sapatilha de mountain bike, como eu vi gente usando sapatilha de road bike. As indicações, principalmente nos sites e fóruns gringos, é utilizar a sapatilha de mountain bike. Por quê? Se você for ter que empurrar a bicicleta, ou seja, faltou marcha, numa subida você tem que empurrar a bicicleta, é muito mais fácil você fazer isso com a sapatilha de mountain bike. E por tudo que eu pesquisei, empurrar a bicicleta de gravel também faz parte da modalidade, então sapatilha de mountain bike é a mais indicada. Pergunta do fórum, eu botei lá no fórum do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, participa, porque às vezes a gente põe algumas enquetes. E uma das perguntas era: a gravel bike é mais rápida do que a mountain bike? Depende. Depende de onde você vai andar, depende dos seus objetivos como um todo. Se você for fazer subidas e descidas muito técnicas, as mountain bikes elas são mais rápidas, porque a subida eu já expliquei, e a descida ela vai absorver melhor o terreno, os rock gardens e tudo mais. A gravel bike você vai ter que escolher a melhor linha, como eu já expliquei também. Então ela acaba sendo mais lenta. Nos estradões, aí eu acho que as road bikes, não que elas sejam mais rápidas, mas você consegue manter uma alta velocidade por um maior tempo, com uma maior facilidade. Então eu acho que nessas condições de estradão e tal, as gravel bikes são mais rápidas sim.
Bom, a quem atende, também pergunta do fórum, a quem atende as gravel bikes, ou seja, qual o público que essas bicicletas vão atender. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu olhei a lista de inscritos na prova e eu vi muita gente de idade mais avançada, vamos dizer assim. Pessoas de 45, 60, 60 a mais. Tá? Eu fiz umas entrevistas com algumas dessas pessoas. Uma eu até coloquei lá no vídeo anterior, as outras eu não coloquei porque o barulho da cigarra estava insuportável, então não estava legal. E assim, foi algo que me chamou bastante atenção. Na entrevista que eu botei lá, vocês vão ver que a pessoa falou que correu uma prova de 100 milhas em X horas e que no ano seguinte ele correu novamente em tantas horas. Então eu percebi que essa modalidade, além de estar atendendo um público diferenciado, um público que está realmente buscando um lifestyle, uma curtição, que foi uma das coisas que eles falaram ali para mim, que eles vieram do road bike, e que faziam viagens, pedais e tudo mais de road bikes e viram na gravel uma nova oportunidade de explorar novos lugares, novas paisagens, enfim. É o mesmo espírito que eles tinham na road bike, com um leque de possibilidades muito maior, e isso fez com que eles aderissem à modalidade. Voltando, a pessoa que começou a praticar essas provas lá fora, ele começou a ver na modalidade um desafio pessoal de vencer o tempo de prova, de curtir o momento, de levar um filho, de levar a esposa. Então assim, isso me chamou muita atenção. Eu fiz a prova com cabeça de menino novo, de vou correr, vou fazer força, quero chegar na frente. E eu vi que existe uma nova tendência, um novo formato que é justamente de um lifestyle. Isso me chamou muita atenção, que é de você participar, mas como um desafio pessoal, de curtir, de passear, de ver as paisagens, filmar, tirar foto, realmente aproveitar o ciclismo de uma forma diferente e não só da forma competitiva como eu fui para a Gravel Race. Isso realmente chamou muito minha atenção. Outro público que as gravel bikes também vão atender são as pessoas que querem uma bicicleta mais versátil para trabalhar. Eu já falei aqui no canal que as road bikes elas dão muito menos manutenção do que uma mountain bike, só que ela tem algumas limitações. E as limitações agora eu entendo que é justamente pelo conjunto de pneus, rodas e tudo mais, o que na gravel bike isso já não é problema. A gente consegue utilizar a bicicleta em diversos terrenos, inclusive ultrapassar as barreiras das cidades, do dia a dia. Então eu acho sim que esse tipo de bicicleta vai atender esse público que quer uma bicicleta para trabalhar, uma bicicleta para o dia a dia e ao mesmo tempo conseguir, com o próprio equipamento, com a própria bicicleta, fazer algo diferente. Respondendo também outra pergunta, eu acho que a bicicleta vai atender ao público do mountain bike, que quer uma bike mais versátil para fazer alguns treinos, às vezes no asfalto e tudo mais, mas não quer algo tão específico como as road bikes. Então eu acho que as gravel bikes vieram para ficar e tem um público muito amplo que pode aproveitar tudo que essas bicicletas oferecem. Bom, Fernando, você falou, mas qual a sua real sensação em relação às gravel bikes? Eu gostei demais, é algo totalmente diferente, é algo que eu vi que certas pequenas coisas, pequenos obstáculos, descidas, uma caixa de areia, de brita, torna um desafio maior, torna algo realmente divertido. Eu no teste da bicicleta eu já tinha achado ela divertida, e participando de um evento desse, eu gostei ainda mais. Eu gostei tanto do evento, tanto da experiência, que eu já fiz uma proposta para algumas marcas para montar um projeto aqui no Café na Trilha específico de gravel bike. E eu vou passar, se tudo der certo, muita coisa dessa modalidade aqui para vocês. Bom, dúvidas gerais, dúvidas que todo mundo tinha em relação às bicicletas e que está todo mundo perguntando também. Qual o tipo de pneu que eu utilizo na gravel bike? Eu vi 3 tipos de pneus nas pesquisas, nos fóruns e tudo mais.
O primeiro, um pneu com cravos, que inclusive são utilizados na cyclocross. Você pode utilizar eles nas gravel bikes e eles vão atender, eles fizeram uma escala de terreno, então eles vão atender a escala maior, ou seja, rock gardens, lama, as situações mais drásticas possíveis são esses pneus mais cravudos. Tá? O segundo tipo de pneu é o pneu que eu utilizei, igual esse da Specialized. O da Specialized especificamente, ele tem os cravos laterais, uma banda no meio com umas ranhuras que justamente são para segurar a bicicleta, dar mais grip na bicicleta, os cravos laterais para não deixá-la derrapar, e no meio ele é liso, que é justamente para você ter rolagem. De todos os pneus, eu acho que esse é o mais versátil, esse eu acho que vai atender a modalidade como um todo e a grande maioria das pessoas. E existe um terceiro tipo de pneu, que são os mais finos e mais lisos, que aí, naquela escalinha, são para os terrenos mais lisos, como asfalto, estradões, ou seja, as pessoas que vão utilizar a bicicleta mais como um treinamento, como dentro da cidade e tudo mais. Tá? Outra coisa é a espessura do pneu. Quanto mais largo o pneu, mais absorção de impacto ele vai ter. Então o pneu ele vai funcionar como um amortecedor e mais aderência, mais grip você vai ter também. Então, respondendo, pressão do pneu influencia muito, justamente por essa questão de grip e justamente por essa questão de conforto. Tá, Fernando, mas qual pressão de pneu eu vou utilizar? Depende do terreno que você vai andar. Lá em Botucatu, como o Mário é de lá, já conhece os terrenos, eu estava com um pneu de 38, a indicação de PSI dele é mais ou menos 35. O Mário falou, Fernando, pode botar uns 28 ali que vai tranquilo, porque o terreno é mais liso, no máximo você vai encontrar algumas valetas, buracos, costelas, então o pneu ele mais vazio, ele vai te dar mais conforto nessas condições e realmente ele estava certíssimo. O problema é que eu pilotei com a cabeça de mountain bike, não desviei das pedras e tudo mais e acabei cortando o pneu, não foi culpa da calibragem em si. Então vocês veem aí com o pneu com indicação de 35, eu utilizei mais baixo por causa do terreno e poderia utilizar com uma calibragem mais alta se eu tivesse certeza que eu ia encontrar pedras, muito galho, muita coisa que poderia às vezes morder o pneu. Como vocês já conhecem aí, o pessoal do road bike já entende bastante isso. Se você bater uma pedra, você pode beliscar o pneu e rasgar o pneu, que foi o que aconteceu comigo. Continuando nessa questão de pneu, a escolha da grande maioria no fórum internacional são esses pneus intermediários, igual da Specialized que eu utilizei. O maior possível, que se eu não me engano era o de 40, o que a galera falava muito lá era o de 40, por ter essa questão de mais grip e por você também poder fazer essa versatilidade de calibragem dependendo de onde você vai andar, sem ter que ficar trocando o pneu toda hora. Então, esse pneu do meio, igual está lá na bike da Specialized, de acordo com os fóruns internacionais, seria o mais indicado. Bom, outra coisa que a gente aprendeu lá é você colocar uma fita dupla no seu guidão para te dar mais conforto. O Mário deu essa dica, já está no vídeo anterior também. Segurar a bicicleta sempre no drop. Então, quanto mais você segurar no drop, mais segurança você vai ter. Quando você pegar uma bicicleta dessa, você vai entender o que eu estou falando. Você segurar no STI, além de dificultar a frenagem, é mais difícil de segurar realmente, porque a pegada ela é maior. Aqui no drop ela é menor, então você segura mais firme. E a absorção de impacto, como você está no STI, você está assim, o impacto está assim, então a coisa não funciona tão bem. Quando você está pegando no drop, a sensação de absorção de impacto é melhor, então pega no drop porque vai ser bem melhor e você vai entender isso rápido. Na primeira experiência que você tiver, você vai entender o que eu estou falando. Então, dica, principalmente se for descer, segura no drop. Bom, outra dica que eu aprendi na prática, estava escrito nas indicações da prova e o pessoal falou também nas entrevistas, nos bate-papos que eu tive antes da prova, seja autossuficiente. Isso faz parte da modalidade, as provas lá fora já são assim,
Então normalmente as pessoas largam, tem alguns pontozinhos de apoio, marcação, mas não é aquela prova que a gente está acostumado, com staff o tempo todo e tudo mais. Então assim, o espírito das gravel bikes é seja autossuficiente, leve tudo com você, leve ferramenta, leve mais de uma câmera de ar, leve CO2, leve espuminha, ou seja, leve tudo que você acredita que você vai precisar, seja autossuficiente, porque você tem que se virar sozinho. Esse é o espírito das gravel bikes. Vocês viram na prova, quem acompanhou o vídeo, teve muito pneu furado, eu esqueci a bomba, não levei CO2, enfim, corri com a cabeça errada, sem experiência, mas seja autossuficiente, leve água. Inclusive sobre água, mochila de hidratação ajuda muito, porque você está ali o tempo todo absorvendo pancada, o guidão tremendo e tudo mais. Então você soltar a mão para pegar a garrafinha e beber água, às vezes você tem que diminuir a velocidade para fazer isso, porque a pancada bate seca ali e pode te derrubar. Com a mochilinha, a Cris estava com a mochilinha, eu vi que é muito mais fácil, ela tinha muito mais facilidade de beber água do que eu, que o tempo todo tinha que levar a mão na garrafinha para beber água e tudo mais. Então outra dica, mochila de hidratação ajuda muito. Bom galera, acho que é isso, acho que eu já falei tudo que eu aprendi das gravel bikes, tudo que eu vi nos fóruns e eu acredito que tudo que você precisa saber para iniciar os seus pedais na gravel bike. Como eu falei, eu vou montar um projeto aqui no Café na Trilha específico de gravel bike, então se você curte essa modalidade ou quer saber mais sobre essa modalidade e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações e fica ligado, porque vai ter muita novidade sobre essa modalidade aqui no Café na Trilha. Valeu, um abraço.